Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula então sobre sono? Hoje vamos falar sobre a apneia obstrutiva do sono, da fisiopatogenia ao tratamento. Meu nome é Amanda Costa, eu sou otorrinolaringologista, eu sou mestre em saúde da criança e adolescente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fui fellowship em rinologia e base de crânio pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e sou pós-graduanda em medicina do sono pelo Instituto do Sono de São Paulo, de adultos e crianças. Sou Cel da Vital Sono, fundadora do Trio do Sono e mãe da Laura. Hoje o nosso roteiro é o seguinte, nós vamos falar um pouco sobre os conceitos de apneia obstrutiva do sono, vamos falar um pouco sobre epidemiologia mundial, vamos falar sobre diagnóstico, tipos de polissonografia, as ferramentas que nós podemos utilizar, um pouco sobre a fisiopatogenia da apneia obstrutiva do sono, os fenótipos e os endótipos, as manifestações clínicas, o tratamento e vamos concluir com as melhores ideias sobre esse tema. Esse é um Manual Internacional de Classificação sobre os Distúrbios do Sono. É a Bíblia dos distúrbios do sono. Dentro desse manual, nós vamos ter aí pelo menos 10 grandes grupos de distúrbios do sono. Aqui vamos ver, por exemplo, insônia. A insônia, a prevalência da insônia, ela vai em cerca de 10 a 37%. Nos países europeus, nós vamos ter de 10 a 22%. A estimativa da frequência de insônia em São Paulo é cerca de 45% das pessoas, no mínimo de 3 vezes por semana e no período mínimo de um mês. E a prevalência do diagnóstico da insônia é de 15%. A prevalência da insônia crônica é cerca de 10%. Então, isso é um dos grandes grupos de doença que existem. O nosso foco hoje é na apneia obstrutiva do sono. Em próximas aulas podemos falar sobre insônia, sobre parassonia, mas hoje o nosso foco será a apneia obstrutiva do sono. O que é a apneia obstrutiva do sono? São eventos de restrição do fluxo de ar na via aérea, eles estão associados à queda de saturação e despertares, estão associados a comorbidades nesses pacientes, tem grande impacto na qualidade de vida, nós mudamos a vida dessas pessoas, são doenças extremamente prevalentes e 80 a 90% dos casos de apneia obstrutiva do sono ficam sem diagnóstico. Esse é um estudo muito interessante, ele reuniu aí mais de 16 países, mais de 17 estudos para avaliar a prevalência e a estimativa do número de pacientes com apneia obstrutiva do sono. Ele viu que nós temos mais de 1 bilhão de pessoas com apneia obstrutiva do sono no mundo. E o nosso estudo nacional que entrou nesse grande estudo de estimativa foi o Epsona, um estudo de 2017, que disse que 60% da população brasileira tem queixas de sono. Foi um estudo feito em mais de 1.000 voluntários em São Paulo. E 33% dessa população tem apneia obstrutiva do sono. Nesse gráfico vocês conseguem ver o Brasil aí, com 49 milhões de brasileiros, com uma apneia obstrutiva do sono leve, mais de 5 eventos por hora, e 25 milhões de brasileiros com uma apneia moderada grave, acima de 15 eventos de apneia obstrutiva do sono. Então nós temos uma estimativa com apneia moderada grave de pelo menos 25% dos homens e 9% das mulheres no nosso país. Então, são muitos pacientes precisando de diagnóstico e de tratamento rápido. O nosso foco hoje, então, será a apneia obstrutiva do sono. Nós vamos entender um pouco melhor sobre essa doença, sobre a melhor maneira de diagnosticar os nossos pacientes. Quando eu falo em diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, eu tenho que entender um pouco sobre a clínica. São pacientes que vão ter queixa de sonolência, sono não reparador, fadiga, sintomas de insônia. São pacientes que vão despertar frequente durante a noite, que vão ter falta de ar, engasgos, que alguém vai falar que ouviu eles roncando, que ouviu uma apneia. Ou são pacientes portadores de doenças crônicas. São pacientes com hipertensão, são pacientes com transtornos de humor, distúrbios cognitivos, doença arterial crônica, AVC, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, diabetes tipo 2. E como vocês vão fazer esse diagnóstico? Vocês vão precisar de uma polissonografia. Se esse paciente tiver mais de 5 eventos obstrutivos, de hipopneia, de HERA, de apneia durante esse exame, ele vai ter apneia obstrutiva do sono. Mas esse paciente pode não ter clínica nenhuma, comorbidade nenhuma, e vocês fizeram uma polissonografia aleatória e ele tem mais de 15 eventos, mais de 15 de IH, esse paciente também tem o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, tá? Então, esse paciente não obrigatoriamente tem que ter uma clínica de apneia. Pensem comigo, gente, ele está dormindo, ele não tem consciência do que está acontecendo. Mas quais são os tipos de polissonografia que existem?
Então, a polissonografia, ela é a junção de vários exames para monitorar o nosso sono. Vocês conhecem a maior parte dos exames que a polissonografia engloba. Então, polissonografia, ele é um termo genérico para avaliar o registro simultâneo de algumas variáveis fisiológicas durante o sono. Nós temos 3 grandes grupos avaliados em uma polissonografia: neurológicos, cardiorrespiratórios e de movimento. Os neurológicos é o eletroencefalograma, o eletrooculograma, o eletromiograma mandibular e o vídeo do exame. E o cardiorrespiratório? Vocês vão ver o fluxo de ar oronasal, o movimento da caixa torácica e abdominal, a oximetria desse paciente, o CO2 exalado ronco, a posição do corpo, o eletrocardiograma. E já nos parâmetros de movimento, nós vamos ter o eletromiograma de membros inferiores e o da mandíbula, que vale tanto para o neurológico quanto para os parâmetros de movimento. Então, esses 3 grandes grupos que eu expliquei para vocês, eles existem na polissonografia padrão, realizada em laboratório, conhecida como polissonografia tipo 1, onde o paciente dorme fora da sua casa. Ela é considerada pela Academia Americana como padrão ouro para os distúrbios do sono. E ela é realizada no laboratório uma noite inteira com acompanhante e um técnico especializado em polissonografia. Aqui eu resumi para vocês o que a gente vai olhar nessa parte neurológica do nosso exame de polissonografia. Nós vamos avaliar se o paciente está em vigília, se ele tem um ritmo alfa, nós vamos avaliar se ele está em N1, se ele vai ter frequências mistas de baixa amplitude nesse eletroencefalograma. Nós vamos olhar o N2, se ele tem ondas com complexo K, fusos do sono. Nós vamos olhar o estágio 3, que é mais uma atividade de onda lenta, mais em região frontal. Nós vamos olhar um REM, esse movimento rápido dos olhos. Então é isso que quem avalia os exames tipo 1 vai olhar na parte neurológica, vai olhar a forma dessas ondas. Para tudo isso existem critérios, são critérios bem estruturados para a definição da fase do sono desses pacientes. Então, quando eu falo em sono não REM, eu estou falando que no eletroencefalograma eu vou ter ondas sincronizadas, ondas lentas. No eletrooculograma eu vou ter um movimento ocular mais rápido. Eu vou ter um tônus muscular menor do que na vigília. Eu vou ter uma redução da frequência cardíaca, da frequência respiratória, da pressão arterial sistólica vai ser menor do que na vigília. Eu vou ter estágios de 1 a 3. Eu também tenho sonhos, tá, gente? No sono não REM. Mas lembrem, eu não tenho movimento rápido dos olhos, é sem movimento rápido dos olhos. Eu vou ter um corpo relaxado e uma redução da minha atividade mental. Já no sono REM, o que eu vou olhar nesse meu eletroencefalograma? Eu vou olhar uma desincronização cortical. Eu vou ver os movimentos oculares rápidos. Eu vou ver uma atonia muscular. Eu vou ver uma oscilação da frequência cardíaca, da frequência respiratória, pressão arterial sistólica. E eu vou ter sonhos intensos durante o sono REM. Eu vou ter uma mente ativa, mas eu vou ter um corpo paralisado. E será que a gente dorme com essa mesma estrutura durante toda a nossa vida? Não! Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai reduzindo o N3, reduzindo sono REM, e nós vamos aumentando N1 e N2. Quando a gente nasce, os recém-nascidos, eles têm muito REM e muito N3. E isso vai diminuindo com o nosso envelhecimento. Isso é uma época, tá? Onde a gente vê uma estrutura de sono REM através desse eletroencefalograma e através do eletrooculograma. E ela é uma época porque são 30 segundos de sono onde os avaliadores vão dizendo qual fase esse paciente está. E quais são os critérios que eu uso polissonográfico? Segundo a Academia Americana de 2012, nós falamos que uma apneia é uma queda do pico de sinal maior do que 90% da linha de base, previamente ao evento, utilizando um termistor oronasal, sensor alternativo, que vai durar mais de 10 segundos. E já a hipopneia vai ser uma queda maior do que 30% dessa minha linha de base, que vai durar mais de 10 segundos, só que ela vai ter que ter uma associação com um despertar ou então com uma dessaturação de oxigênio maior do que 3%. Explicando parece muito complexo, mas nos desenhos vocês vão conseguir ver com mais exatidão. Aqui nós temos uma apneia obstrutiva do sono, onde nós temos uma redução maior do que 90% no fluxo aéreo, com o movimento da caixa torácica. A caixa torácica ela está se movimentando, por isso é uma obstrutiva.
Na central, a minha caixa torácica ela está parada, ela não se movimenta. E na mista, eu vou ter uma mistura da obstrutiva e da central. Então, a gente sempre tem que avaliar a forma dessa onda na parte cardiorrespiratória. E nós temos as apneias centrais, obstrutivas e mistas. Aqui vocês vão ter as apneias obstrutivas, com dessaturações muitas vezes, as hipopneias que podem ter dessaturações ou despertares. Mas quais são os tipos de polissonografia? O tipo 1 completa, padrão ouro, feito em laboratório, precisando de supervisão, mais de 7 canais. Já a tipo 2, ela é igual a tipo 1, só que ela não é feita no laboratório e ela não tem supervisão, esse paciente vai fazer na casa dele. A tipo 3, ela tem 4 canais, o paciente faz no conforto do lar dele, sem supervisão, e ela é perfeita para avaliação de apneia obstrutiva do sono. Ela faz diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. Já a tipo 4, ela vai ter 1 ou 2 canais, é uma oximetria, o paciente faz na casa dele, e ela é utilizada sim quando a gente fala em apneia obstrutiva do sono para pacientes de alto risco, principalmente em grandes populações. Então aqui vocês vão ter o desenho da polissonografia tipo 1, paciente com bastantes eletrodos para avaliação do sono, tá? Então muitos pacientes não conseguem dormir no laboratório, se sentem com medo, não conseguem dormir com esse exagero de eletrodos. Por isso que a gente tem que avaliar a necessidade desse paciente realizar um exame que, embora seja padrão ouro, ele é um exame um pouco mais caro para o paciente e que muitos, infelizmente, não conseguem dormir por ser um exame com mais eletrodos, com mais avaliação, com mais não tão semelhante ao sono natural que eles têm quando estão na sua casa. Já tipo 2, nós também temos o mesmo número de canais, mas esse paciente vai poder dormir na casa dele. Qual o problema da tipo 2? Se cair alguma derivação, algum eletrodo, algum canal, nós não temos um técnico para arrumar. Esse paciente vai ter prejuízo na qualidade do seu exame. A tipo 3, que é a monitorização cardiorrespiratória, o paciente já vai ter bem menos canais, mas ele consegue fazer o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono no lar dele, com um custo mais baixo, com uma rapidez, uma velocidade maior de exame. A monitorização tipo 4 é a oximetria. Nós temos ela no Brasil distribuído pela Biologics. Ele é um excelente aparelho para avaliar a apneia obstrutiva do sono. Nós vamos conseguir monitorizar a frequência cardíaca dos nossos pacientes, a saturação de oxigênio ronco e a movimentação. Então ele é um oxímetro que utiliza também um celular para avaliar toda essa parte respiratória do paciente, que pode ser utilizado no diagnóstico de apneia obstrutiva do sono em pacientes com alto risco. E como nós vamos classificar esses pacientes? Nós sabemos que de 0 a 5 eventos por hora são pacientes que têm uma classificação normal. De 5 a 15 são considerados leves, de 15 a 30 moderado e acima de 30 grave. Então, o índice de apneia e hipopneia, ou o índice de eventos respiratórios, ou o índice de dessaturação de oxigênio, eles são equivalentes para a mensuração da apneia obstrutiva do sono. Agora eu vou falar 5 verdades para vocês sobre as polissonografias. Verdade, todos os exames de polissonografia eles são uma foto, gente, não é um filme. Então vocês vão ter um momento de noite daquele paciente, ou seja, foi uma noite. Muitas vezes naquela noite o paciente não fez aquele evento. Então ele é uma foto. Se vocês querem monitorizar por mais tempo, tem que fazer vários dias de polissonografia. Esse aqui é a segunda informação, gente. O índice de apneia e hipopneia, ou índice de eventos respiratórios, eles vão marcar a frequência de eventos e não a intensidade do evento. Então, quando vocês olharem lá que o paciente tem um índice de apneia e hipopneia de 19, vocês não sabem a intensidade, mas sim a frequência. Quem fala de intensidade é a nossa saturação. O terceiro índice, o terceiro ponto importante é que pacientes com o mesmo índice de apneia e hipopneia, eles têm fenótipos diferentes de apneia obstrutiva do sono. E eles vão responder a tratamentos diferentes. Por isso que não tem receita de bolo, vocês vão ter que conhecer um pouco melhor os pacientes de vocês.
O quarto índice é o que eu expliquei para vocês sobre a saturação. A saturação de oxigênio ela é bem importante para nós avaliarmos a gravidade do quadro. Pacientes que dessaturam mais, que ficam muito tempo com saturação abaixo de 90, são pacientes mais graves do que pacientes que não dessaturam. E o quinto ponto é o hipnograma. O hipnograma ele é importante para a avaliação global do paciente. A gente vai sem medo. A gente tem que entender o hipnograma, a gente tem que olhar o hipnograma quando ele vem com o nosso exame, ele é muito importante. Nós também temos outras ferramentas diagnósticas para avaliarmos os nossos pacientes quando nós falamos em medicina do sono. Nós temos o diário do sono, que é uma ferramenta que nós podemos entregar para os nossos pacientes, imprimir e entregar para eles monitorizarem as suas noites de sono. Eles vão preencher as horas que eles dormiram, os momentos que eles acordaram pela manhã. Vão nos contar como foi a noite de sono e a gente pode fazer isso por 7 a 14 dias para entender um pouco melhor sobre a rotina deles de sono. Essa é a escala de Berlim. A escala de Berlim é importante, ela fala sobre o risco desse paciente, sobre a probabilidade desse paciente ele ter algum distúrbio do sono. Nós temos a escala de Epworth, que fala sobre a sonolência, uma escala mais subjetiva, que fala um pouco sobre a sonolência excessiva diurna. Nós temos o Stop Bang, que ele é um questionário que ele avalia a probabilidade de apneia obstrutiva do sono. Ele tem alguns parâmetros bem objetivos, como a pressão, se o paciente tem ou não pressão alta, a obesidade, a idade, a circunferência do pescoço e o gênero. Então ele tem parâmetros mais objetivos para serem avaliados nas consultas de rotina e nós consideramos um excelente parâmetro para ser usado quando nós falamos sobre risco de apneia obstrutiva do sono em condutores. Então o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono hoje, cada vez mais, ele fala com equipamentos menores, menos desconfortáveis, portáteis para investigação do sono, com uma redução de custo agregado do exame, com uma coleta de dados em ambiente mais natural, em ambiente mais familiar para esse paciente, uma possibilidade de amplo diagnóstico de distúrbio do sono. A gente já sabe que fazer uma polissonografia tipo 1 e tipo 2, ela não é acessível em muitos locais. Uma tendência a dispositivos usáveis como o celular, como o próprio oxímetro, em busca ativa na população. E o desafio é a gente padronizar, validar de forma mais científica todos esses equipamentos que estão vindo por aí. Então, o que vocês vão olhar, gente, nesse laudo de exame de monitorização do sono? O que vocês vão ver nisso? Vocês vão identificar o tipo de exame, vocês vão conhecer o parâmetro de normalidade, vocês vão avaliar as tabelas e vocês vão relacionar com a clínica do paciente. Falando ainda sobre a fisiopatogenia das doenças respiratórias obstrutivas do sono. Nós sabemos que é uma disfunção da via aérea durante o sono, que o ronco ele é um aumento do esforço respiratório. Então roncar não é normal em nenhuma esfera, que é um aumento da resistência da via aérea superior e um aumento da colapsabilidade faríngea. Quando a gente fala de ronco, é um aumento da resistência da via aérea. É uma limitação de fluxo. Nós falamos em ronco primário quando a gente tem um diagnóstico polissonográfico. Quando vocês fazem uma polissonografia, não apareceu apneia, mas apareceu ronco, vocês chamam de ronco primário. Se vocês não fizeram uma polissonografia, vocês vão chamar de ronco habitual se esse paciente tiver ronco mais de 3 vezes na semana. E a pergunta mais importante para esse paciente é a frequência que ele ronca. Com que frequência ele ronca? Esse é um dado importante quando a gente fala de ronco. Nós sabemos que mais de 50% da população adulta no Brasil ronca. O ronco, ele é um contínuo junto com a apneia obstrutiva do sono. Nós vamos ter pacientes que roncam, que têm síndrome da resistência da via aérea superior, que tem hipoventilação obstrutiva e que tem apneia obstrutiva do sono. Tudo isso é limitação de fluxo, não existe ronco inocente. Então, falando sobre os mecanismos dos distúrbios respiratórios do sono. Nós temos distúrbio respiratório do sono, nós vamos ter uma desregulação do nosso metabolismo. O distúrbio respiratório do sono vai se associar hipertensão, AVC, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, angina e arritmia. E essa desregulação ela vai ser sentida, nós vamos ter mais estresse oxidativo, nós vamos ter mais inflamação, mais coagulabilidade, mais ativação simpática. E isso é reflexo em obesidade, diminuição do pico de testosterona e resistência à insulina. Falando ainda sobre o ronco e a apneia, nós vamos ter a obstrução da faringe, uma alteração do nosso fluxo ventilatório, vamos ter hipóxia e vamos ter a fragmentação do sono. O que gera a fragmentação do sono? Sonolência excessiva, sono não reparador, declínio cognitivo, doenças cardiovasculares e doenças metabólicas, gente.
As consequências das alterações de sono nós vimos hoje em dia na sociedade e nos consultórios. Os dois mecanismos principais da apneia obstrutiva do sono são a colapsabilidade e o estreitamento. O que é colapsabilidade? Quando vocês estão tomando um suco na casa de vocês, em um canudo, vocês vão sugar esse suco. E esse suco, esse canudinho, ele colaba, ele fecha. É isso que acontece na nossa via aérea, o fechamento da via aérea. Isso ocorre por quê? Isso ocorre porque a gente vai ter uma hipotonia dos músculos, uma alteração neurológica ou uma ativação de TNF-alfa, de outras interleucinas. Os músculos que mantêm a nossa faringe aberta chamam músculos dilatadores da faringe. Eles que fazem com que a via aérea se mantenha aberta. Se nós temos algum problema nos músculos dilatadores, a nossa via aérea fecha, colaba. Então, quem tem apneia obstrutiva do sono vai ter mais colapsabilidade da via aérea. O estreitamento é quando vocês estão tomando o mesmo suco lá no canudinho e vai um caroço para dentro do canudo e para de passar líquido. O que é isso? É um estreitamento. Na nossa via aérea ocorre o mesmo, com uma amígdala grande, uma adenoide grande, uma alteração maxilar, uma hipertrofia de tonsila lingual, alguma alteração anatômica está estreitando a minha via aérea. Esse é um dos mecanismos da apneia obstrutiva do sono. Nós sabemos que a causa mais comum em adultos de estreitamento é a obesidade, gente. 70 a 80% de quem tem obesidade, de quem tem apneia obstrutiva do sono, tem porque está obeso, tá? Então isso é um dado muito importante. Nas crianças é diferente, a hipertrofia adenoamidaliana em 2/3 dos casos. Então, para sedimentar esse conhecimento, pelo Consenso Europeu de 2016, a gente vai ter uma limitação do fluxo aéreo por dois mecanismos, estreitamento e colapsabilidade da via aérea. E isso vai gerar ronco e esforço respiratório. O adulto que só ronca, ele tem um fluxo diminuído. Ele tem um problema a ser investigado. Em menor grau que a apneia, mas ele deve ser investigado. E no consultório, gente, quais são os sintomas da apneia obstrutiva do sono? O que a gente vai buscar? São pacientes que têm apneias presenciadas, alguém vê eles tendo dificuldade de respirar durante a noite, despertar e sufocamento, eles têm sono fragmentado, eles têm refluxo, pirose, noctúria, enurese, tem sudorese excessiva noturna. Esses pacientes nem sempre têm sonolência, gente, não esperem eles relatarem para você sonolência. Eles são pacientes que têm dificuldade de concentração, esquecimento, alteração de personalidade, redução do libido ou impotência. Eles têm boca seca, dor de cabeça quando acordam, comportamentos automáticos, têm dificuldade, têm uma amnésia retrógrada, hiperatividade nas crianças e podem ter hipoacusia também. E quais são as condições que a gente fica esperto para a apneia obstrutiva do sono? Homens, obesos, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, hipertensos, diabéticos com arritmia, AVC prévio, hipertensão pulmonar, motoristas profissionais. Olha aí, motorista profissional é sempre um risco aumentado para a apneia obstrutiva do sono e candidatos a cirurgias bariátricas. Então, o que vocês vão perguntar? A idade do paciente, se ele ronca, se ele já teve apneia testemunhada, como é a qualidade do sono dele? Tem sonolência excessiva? Tem algum sintoma nasal? Acorda com dor de cabeça? E a memória? Tem algum sintoma dispéptico, alguma pirose? Ganhou peso? Como é que está a performance sexual? Tem sensação de sono não reparador? É um paciente hipertenso, dislipidêmico, teve AVC prévio, insuficiência cardíaca? Está na menopausa essa mulher? Tem uma história familiar, todo mundo ronca na família dele? É tabagista, etilista, sedentário? A gente tem que entender o contexto que vive esse paciente. Então, as comorbidades, a história e os horários. Quais são os horários de sono? Tem uma rotina ou é um paciente que vive uma rotina muito tumultuada, que nunca tem horários de sono pré-definidos? Vocês têm que olhar no exame físico. Ele é um paciente com uma face alongada, ele tem uma hipoplasia maxilar mandibular, ele respira com a boca aberta durante a consulta, ele tem uma face mais sindrômica, ele é um neuropata, ele é um diabético, ele é um obeso, ele é um paciente que ele tem algum estigma, ele tem uma acantose nigrans, ele tem uma micrognatia. Tem que pesquisar pistas nesse exame. E no nariz, gente, a gente tem que examinar o nariz dos nossos pacientes quando a gente pensa em apneia obstrutiva do sono. Esse aqui é uma lanterna, a gente consegue comprar essa lanterna em muitos lugares, tá? Em lugares simples, casa de pesca, inclusive, pra gente examinar o nariz dos pacientes. Esse aqui é um espéculo nasal de plástico, a gente também consegue comprar em grandes grupos de compra
Não é um material caro, a gente consegue examinar os pacientes e descartar esse espéculo nasal. Então, palito também, a gente consegue olhar a cavidade oral dos nossos pacientes, entender um pouco melhor como é essa cavidade oral. E ver se algo obstrui a passagem de ar, esse paciente tem cornetos grandes, ele tem um desvio de septo. São avaliações simples do consultório que podem ser feitas se o médico desejar ir atrás dessas comorbidades. Quando a gente olha a cavidade oral, o que a gente está procurando? A gente está procurando a classificação de Mallampati, o formato da língua, o tamanho das amígdalas, o palato duro, o palato mole. Como é a posição dentária? Como essa úvula é uma úvula enorme que toca a base da língua, então esse paciente rompe. Esse paciente ele está com o pescoço acima de 40 centímetros se for uma mulher, ou acima de 43 centímetros se for um homem, ele tem um fator de risco. Ele tem um MC elevado, então a gente tem que ficar atento para esses sinais dos pacientes com apneia obstrutiva do sono. Posso pedir exame para esses pacientes, posso pedir um hemograma, posso pedir uma glicemia de jejum, uma curva glicêmica, colesterol, triglicerídeos, sódio, potássio, avaliar a função renal, tireoide. Nós podemos pedir um VHS, proteína C reativa, exames normais que esse paciente vai fazer com o médico assistente dele, avaliações normais de rotina. Quais são as consequências? Por que é tão importante falar sobre a apneia obstrutiva do sono? Por que a gente vê em tantos meios de comunicação falando sobre a apneia obstrutiva do sono? Porque nós temos consequências. Nós não temos só consequências cardiovasculares, como eu falei até agora. Nós temos prejuízo na qualidade de vida, mais sonolência, faltas ao trabalho, acidentes de trânsito, alteração de memória, depressão, aumento de alguns tipos de câncer, como o câncer de mama. Então nós temos consequências claras à qualidade de vida desta população. E quando eu falo de consequências metabólicas, é a obesidade, é a resistência à insulina, é a síndrome metabólica. Na cardiovascular, alterações no ventrículo direito, no ventrículo esquerdo, hipertensão sistêmica, hipertensão pulmonar, alteração de endotélio, e comportamentais, pessoas com dificuldade de manter a atenção e com déficit cognitivo. Quando eu falo da apneia e da obesidade, é uma via de duas mãos. Paciente que tem apneia, ele vai ter mais chance de ter obesidade. Por quê? Vai aumentar a grelina, vai aumentar o apetite, vai aumentar a resistência à leptina e vai ter tendência a ficar obeso. Já o paciente obeso com infiltração gordurosa no pescoço vai ter uma tendência a ter uma pior ventilação, a ter apneia obstrutiva do sono. Então, revisando, gente, guardem aí. É só pela infiltração de gordura que esse paciente obeso faz apneia? Não, não, não. É todo um mecanismo. Por exemplo, a resistência à leptina vai levar esse paciente obeso a fazer a apneia obstrutiva do sono. Então, são mecanismos complexos de interação entre a apneia e a obesidade. Aqui vocês podem ver a redução do volume pulmonar, a infiltração de gordura no fígado, por exemplo, a tendência à obstrução da via aérea. Tudo ocorre em pacientes obesos com uma tendência maior à apneia obstrutiva do sono. Esse é uma grande referência para vocês pesquisarem, que é o primeiro posicionamento da Sociedade de Cardiologia sobre o impacto dos distúrbios do sono em doenças cardiovasculares. Olha que interessante, eles revisaram muitos artigos e eles viram que a prevalência de hipertensão, de apneia nos pacientes hipertensos, ela varia de 30% a 83%. Então, se nós pegarmos 100 pacientes hipertensos, de 30 a 83 deles vão ter apneia obstrutiva do sono. São dados alarmantes. Doença coronariana de 38 a 87, insuficiência cardíaca de 12 a 55. Então, nós temos prevalências de apneia obstrutiva do sono elevadas na população de pacientes com alto risco cardiovascular. E nós temos que orientar esses pacientes sobre isso, porque as doenças cardiovasculares, assim como a obesidade, têm muitos fatores de risco em comum com a apneia obstrutiva do sono. Então, a frequência de apneia obstrutiva do sono ela varia de 30% a 56% entre os pacientes com hipertensão. No entanto, essa prevalência ela é mais expressiva se eu pegar só os pacientes com RAS resistente. Aí nós vamos ter de 64% a 83%. E em uma das evidências, a apneia ela foi associada com hipertensão resistente. Então, será que esses nossos pacientes com hipertensão resistente não têm apneia obstrutiva do sono? Embora existam evidências indicando que a apneia é um fator de risco para AVC, o inverso também é verdadeiro, gente. O AVC, ele é um fator de risco para o desenvolvimento de apneia obstrutiva do sono. Então, esses pacientes com problemas cardiovasculares, eles têm que ser avaliados com mais detalhes para quando a gente fala de distúrbios respiratórios.
Eles merecem ser investigados. Falando um pouquinho sobre tratamento. Nós temos tratamentos para a apneia obstrutiva do sono? É claro que nós temos tratamento. Nós temos tratamento cirúrgico, nós temos tratamento com CPAP, tratamento odontológico, miofuncional, clínico, nutricional. Eu vou detalhar cada um deles, tá? Os tratamentos, eles são multidisciplinares. Nós podemos tratar, por exemplo, um paciente que tem um nariz desfavorável com spray nasal. Nós podemos fazer uma expansão de palato nesses pacientes. Nós podemos fazer uma ressecção das amígdalas, podemos fazer uma faringoplastia nesses pacientes. Nós podemos usar o CPAP, nós podemos fazer uma orientação, uma fonoterapia. Todos esses são tratamentos possíveis para pacientes com apneia obstrutiva do sono. Mas a gente tem que entender quem é o nosso paciente. Não existe uma receita, nós temos uma interação genética desses indivíduos e exposição ambiental. E nós temos vários tipos de fenótipos e endótipos diferentes para a gente tratar. Então não tem uma receita de bolo. Esses pacientes eles têm que ser avaliados com cuidado para fazer o melhor tratamento. Então o tratamento ele é personalizado. Nós temos pacientes com apneia que vão ter um comprometimento muscular dos músculos dilatadores. Nós vamos ter pacientes que vão ter um baixo limiar excitatório respiratório e nós vamos ter pacientes com instabilidade do controle ventilatório. Então, para cada um deles vai ter um tratamento que eles vão se sentir melhor. De uma maneira geral, o que a gente pode oferecer para esses pacientes? Tratamento da obesidade, sair do sedentarismo, evitar álcool, evitar tabagismo, fonoterapia e muitas vezes para o ronco existem alguns tratamentos, por exemplo, laser, por exemplo, tratamento com fonoterapia que são feitos a longo prazo. Tudo isso já está sendo avaliado. Então, esses pacientes eles são tratados com terapêuticas muitas vezes de longo prazo, tá? E um ponto em comum em todos eles é a melhora da rotina de sono, a higiene do sono. A gente tem que melhorar a higiene do sono, horário regular, menos telas. Tudo isso vai refletir em um sono de melhor qualidade. Nos pacientes leves com apneia obstrutiva do sono leve, a gente pode ver a possibilidade de um aparelho intraoral. Nós podemos ver nos pacientes sem comorbidades, fonoterapia, aparelho intraoral. Já nos pacientes moderados ou grave ou nos pacientes com comorbidade, nós precisamos avaliar o CPAP. Precisamos ver se esses pacientes não são candidatos a CPAP. E mais do que isso, precisamos ver a adesão desse grupo ao uso do CPAP. Não adianta prescrever tratamentos que os pacientes não vão fazer. Então, isso a gente precisa conversar e mostrar todas as possibilidades para os pacientes. A obesidade, ela é o principal fator de risco da apneia obstrutiva do sono. 70% a 80% dos pacientes com apneia são obesos. A cada aumento de 10 quilos, dobra a chance desse paciente de ter apneia obstrutiva do sono. E a melhora da apneia ela é evidente após procedimentos bariátricos. Por isso que muitas vezes o tratamento da apneia obstrutiva do sono é uma cirurgia bariátrica. Outras vezes é uma cirurgia de orofaringe, uma cirurgia palatal, uma cirurgia dentro do nariz. Então temos que avaliar essas possibilidades mais radicais cirúrgicas, porque vão melhorar sim a qualidade de vida dos pacientes. Falando um pouquinho sobre o CPAP, tá? O CPAP ele é o padrão ouro no tratamento da apneia obstrutiva do sono. Só que ele tem uma adesão mínima de 4 horas. O ideal é que o paciente use o máximo do aparelho, mas pelo menos 4 horas por noite. Vão reduzir o índice de apneia, vão melhorar a qualidade de vida, vão reduzir a recorrência da fibrilação atrial, morte cardiovascular, IAM, hospitalizações. Eles melhoram o prognóstico e aumentam a sobrevida na fase aguda do AVC, por exemplo. Então, é sim um tratamento validado, um tratamento ótimo que a maior parte dos pacientes consegue se adaptar muito bem ao uso do CPAP. É interessante fazer uma carteirinha, fazer um acompanhamento desse paciente que ele retorne no consultório. Ele precisa visitar o seu médico com regularidade. Além do seu fisioterapeuta, ele vai retornar no consultório para fazer acompanhamento dessa via aérea desfavorável. O aparelho intraoral é uma ótima estratégia para pacientes com ronco e para pacientes com apneia obstrutiva do sono leve ou aqueles que se negam a usar o CPAP. Ele tem uma adesão de 90% no início, depois isso cai para 70% em um ano. E a eficiência da apneia, do aparelho intraoral, ela é inversamente proporcional ao grau da apneia, né, gente? Pacientes com apneia grave vão ter um ganho bem mais baixo com o aparelho intraoral. Falando sobre as cirurgias nasais, então 60% dos pacientes com apneia, eles têm alguma obstrução nasal. As cirurgias nasais elas vão melhorar a permeabilidade nasal, reduzem ronco, mas elas mexem pouco no índice de apneia e hipopneia. Lembra, gente? É uma doença multifatorial, a gente vai mexer só no nariz. O nariz é um dos locais desfavoráveis.
Então nós não podemos prometer para esse paciente que nós vamos curar o ronco dele operando o nariz. Nós vamos prometer que vamos melhorar a permeabilidade nasal, isso é verdade. Nós vamos ter uma redução também nos níveis pressóricos do CPAP. Então, muito paciente não adapta o CPAP porque tem que ter uma grande pressão, porque tem um nariz desfavorável que exige muita pressão. Então, operando esse nariz, o paciente consegue usar o CPAP com mais tranquilidade e mais conforto. As cirurgias faríngeas, elas são cirurgias que podem ser curativas, elas reduzem drasticamente o índice de apneia e hipopneia, elas não apresentam melhores resultados em obesos, cardiopatas, diabéticos e pneumopatas. A gente tem que avaliar o risco e o benefício. Uma anestesia geral pós-operatório, às vezes um pouco mais complicado. Os melhores resultados são em pacientes não obesos e com hipertrofia de tonsila palatina e em quadros mais leves, tá? Sempre falar para o paciente sobre a expectativa e sobre a realidade, sobre o que ele espera desse resultado cirúrgico. Cirurgias craniofaciais, elas são ótimas para uma população de pacientes com alterações craniofaciais. Pacientes micrognatas, pacientes portadores de alguma síndrome genética, eles vão se beneficiar dessas cirurgias. Foi inclusive o meu mestrado, que eu fiz em pacientes com sequência de Robin, que se beneficiam bastante da cirurgia, melhoram a sua polissonografia, mas são casos a serem avaliados também o custo e o benefício desse paciente e o que ele vai se submeter para ter o resultado dentro da apneia obstrutiva do sono. Aqui trouxe o Fotona, um tipo de laser que está vindo também para melhorar casos de ronco primário. Já tem estudos demonstrando a segurança dele, para vocês verem que tem sempre algum tipo de tratamento chegando dentro da apneia obstrutiva do sono. Hoje em dia já temos marca-passo para alguns casos de apneia obstrutiva do sono, que são implantados estimulando o nervo hipoglosso. Agora o Fotona, vários estudos avaliando o benefício deles em paciente que ronca. Então, cada vez mais terapêuticas para avaliar esse paciente de uma forma multidisciplinar. O paciente não vai realizar apenas um tratamento, ele vai realizar vários tratamentos e várias mudanças na vida dele para ele ter um resultado positivo dentro de apneia obstrutiva do sono. Vamos revisar as conclusões, os pontos mais importantes da nossa aula de hoje? Então, a apneia obstrutiva do sono, ela vai atingir 1 bilhão de pessoas em todo o mundo e no Brasil. Ela atinge cerca de 30% da população adulta, gente. É muita gente. Se tu não tem apneia, olha pro lado, um deles deve ter, tá? O diagnóstico de apneia obstrutiva do sono precisa de polissonografia laboratorial, dorme fora de casa ou ambulatorial, e cada vez mais caminha para métodos simplificados, efetivos, rápidos e tratamento rápido. As manifestações da apneia, elas vão permear diversas especialidades médicas, não é exclusiva de médico do sono, deveria fazer parte de todas as consultas. A colapsabilidade e o estreitamento da via aérea geram limitação na via aérea. As consequências da apneia são amplas no sistema cardiovascular, metabólico, psíquico e social desse indivíduo. A personalização dos tratamentos de apneia, o conhecimento dos endótipos da doença, compartilhamento de decisão com o paciente, eles podem mudar sim a qualidade do sono de toda a população. Pessoal, fico à disposição para esclarecimento de dúvidas de vocês. Vocês vão conseguir mais informações através desse QR Code, vocês podem captar ele, vocês vão cair no nosso site, tem vários materiais para estudo, materiais para vocês replicarem nos consultórios de vocês, e nós da Vital Sono ficamos à disposição.